E Pode, aí, já começa, Jéssica? pode iniciar. Boa noite, pessoal. Eu sou Maria Rios, sou da Bahia. Hoje moro em Salvador, mas sou do interior. E venho aqui, né, dividir com vocês a experiência de trabalhar com os cabelos naturais, tá? Foi uma experiência muito inovadora, enriquecedora e que trouxe resultados maravilhosos no espaço, porque hoje muitas novidades estão sendo introduzidas no nosso espaço, né? A terapia capilar, são os cabelos em transição, e a gente precisa se atualizar um pouquinho para não perder os clientes que a gente tem e que desejam fazer esse processo e também os novos clientes que vão surgindo e vão exigindo também da gente a atualização, né? Então, por conta disso, vou falar com vocês um pouquinho sobre essa experiência. Esse trabalho ele é grande, que ele vem falando sobre os cachos sem amarras. O que seria isso, Maria? É a gente olhar os cabelos cacheados sem esse engessamento que muitas vezes é vendido na internet. Um cacho que não pode fazer na escova, um cacho que não pode fazer numa soltura. Então, a gente vem com os nossos estudos, com os nossos produtos, desmistificando algumas coisas nesse sentido, tá bom? E a gente vai começar do começo, que é exatamente da transição capilar, tá certo? Antes de mais nada, a gente precisa entender que o salão hoje ele vai além da estética. Toda cliente, quando ela busca o nosso espaço, ela quer um serviço mais voltado para o todo. Ela não quer só transformar aquele cabelo, ela quer ser transformada, né? Ela não busca só tendências, ela quer muito mais do que isso. Então, a nossa missão hoje, enquanto profissionais da beleza, ela vai além de embelezar. Ela precisa servir para orientar os nossos clientes, prevenir eles para danos, promover o autocuidado e reforçar que sentir-se bem começa por estar bem, por dentro e por fora. E cada atendimento que a gente tem a oportunidade de realizar, que ele deva servir com a oportunidade de promover um equilíbrio, uma confiança e uma qualidade de vida naquela cliente que vai ser atendida. Então, vamos lá falar um pouquinho da transição capilar. A transição capilar é uma realidade forte e a gente precisa entender como ela funciona, as demandas que vêm junto com ela, para a gente não ter perdas e a gente agregar valor e agregar mais clientes no nosso espaço, tá? O que vem a ser a transição capilar? A transição capilar é o processo de abandonar progressivamente o uso de produtos químicos, como alisamentos e relaxamentos, permitindo que o cabelo cresça em sua textura natural. Ela vai envolver também cuidados específicos, como lidar com as duas texturas, e muita paciência e tratamentos para que, de fato, essa transição aconteça. O Big Shop quer acabar com aquela dualidade de textura de imediato. Nem sempre é possível, nem sempre as mulheres têm essa coragem de fazer. Então, a transição, ela acaba sendo muito longa para algumas mulheres. Por isso, passa a ser um processo muito doloroso, né? Se olhar com aquelas duas texturas, o cabelo, a raiz está muito diferente do comprimento. Então, as mulheres passam uma fase muito delicada nesse momento. E nós, como profissionais, buscar aprendizado, buscar conhecimento para ser mais empático e acolhedor com essas clientes, vai fazer toda a diferença e essas clientes vão ficar ainda mais fiéis e fidelizar no nosso atendimento. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a parte específica, a gente precisa entender a estrutura da fibra capilar. É importante a gente saber de que é formado o cabelo,
né? Como ele é composto, porque já aqui a gente vai ver algumas peculiaridades dos nossos cabelos com curvaturas. E eu falo dos cabelos com curvaturas porque são características mais específicas, não para cabelos naturais, que a gente sabe que tem cabelos liso que não faz nenhum tipo de química. Mas essas especificidades, elas estão mais nos cabelos com a curvatura, que são os cacheados, os ondulados e os crespos. A estrutura é a mesma, mas quando a gente começa a analisar um pouquinho mais a fundo cada parte do fio, a gente consegue entender mais a fragilidade de um cabelo com curvatura, tá certo? Então, a cutícula, que é a parte que todo mundo mais vê, a visível, na verdade, né? A que a gente enxerga, a que está ali o tempo todo, ela é a camada mais externa do fio, formada por células sobrepostas em forma de escama, e é responsável por regular a entrada e saída dos nutrientes. Aqui eu já gosto de fazer uma observação exatamente porque a gente sabe que a porosidade está relacionada exatamente como essas escamas estão sobrepostas. E os cabelos com curvaturas, eles têm uma porosidade muito alta, o que mostra que essa cutícula ela está em um processo de acomodação muito aberto, muito desregular, o que torna esse fio mais frágil do que os fios que não têm curvatura, tá certo? Além disso, né, a cutícula, ela sofre muito dano, porque está exposta à poluição, está exposta à radiação solar, a produtos que não são adequados para o tipo de cabelo, o que torna esse aspecto do cabelo natural ainda mais poroso, ainda mais ressecado, porque ele já tem uma condição natural de ser assim. E quando não utilizamos de produtos adequados e juntando com todos os agentes externos, aumenta ainda mais essa condição. Temos o CMC. O CMC é uma estrutura localizada entre as cutículas e o córtex do fio do cabelo. Ele é responsável por manter a coesão das escamas e do córtex. O CMC ele está ali fazendo a proteção, né, do córtex do fio e nos cabelos naturais, ele também está mais exposto, nas naturais com curvaturas. Por quê? Exatamente por essa disposição das escamas das cutículas, deixando ele também mais exposto. Então, lesionando o CMC, é mais fácil a gente conseguir adentrar ao córtex e causar também uma modificação nesse fio. O córtex é o principal componente do cabelo, formado por um conjunto de células cilíndricas denominado de matriz. É mais espessa e responsável por grande parte das características do cabelo, como força, elasticidade, cor e forma. Liso, ondulado, cacheado, crespo e tantas outras que tem aí nesse meio do caminho. Ele é composto por proteínas e pigmentos de melanina. Então, apesar da gente saber, né, que essa forma do fio, ela está lá no córtex, ela é nos cabelos mais porosos, que são as características, né, dos cabelos com curvatura, o córtex, ele naturalmente, originalmente, já fica mais exposto. Ele já está ali sendo exposto a tudo, muito mais do que um cabelo que não tem curvatura. Então, eu quis trazer para vocês esse início exatamente para, a partir daqui, a gente já entender como a gente procede com os cabelos com curvatura. Esses cabelos que já têm, de natureza, de origem, uma estrutura mais frágil, porque o seu núcleo, o seu interior, já está mais exposto do que os cabelos que não têm essa característica, tá certo? E vem aqui uma parte do fio que é muito discutida ainda, e que nos meus estudos para formar aqui o meu material, eu achei uma parte muito interessante falando sobre a medula, que é exatamente sobre a termorregulação que a medula faz no nosso couro cabeludo. Então, existem muitas discussões, né, se a medula está em todo tipo de cabelo, se ela está só em fios mais grossos, fios mais finos.
O que diz também uma outra vertente é que a medula ela se apresenta no início dos fios. Ela está ali naquela parte do fio, os primeiros centímetros, próxima ao couro cabeludo, porque a função da medula não é embelezamento, não é saúde do fio, e sim saúde do couro cabeludo. Eles trazem como estudo que a medula ela é responsável para fazer a termorregulação, mantendo sempre o nosso couro cabeludo na temperatura da nossa pele, do nosso corpo, para não desregular a microbiota do couro cabeludo, tá? Eu achei muito interessante essa, esse estudo e trouxe para vocês também como curiosidade, visto que é um assunto muito debatido ainda e só vai aumentar, né? O nosso nível de conhecimento, mais uma experiência aí para gente. Além da estrutura do cabelo, a química do cabelo também é importante. É importante a gente saber que o cabelo ele é composto por queratina, lipídios, melanina e as pontes de sulfeto ou de sulfídica e saber a finalidade, a função de cada um no nosso fio. A queratina é uma proteína fibrosa resistente e que compõe cerca de 90% da estrutura do fio. Se a gente botar queratina e cabelo, pode chamar de igual, que todo mundo vai saber. Sempre que a gente pensa em cabelo, a gente já pensa em queratina, tratar com queratina, né? Então, quando os fios eles estão com deficiência da queratina, eles se tornam mais frágeis, opacos, quebradiços. E aí a gente precisa fazer o tratamento para repor essa queratina e trazer essa resistência e essa força para esse fio. E é fácil um cabelo que já tem essa fragilidade toda na estrutura perder essa queratina, ainda que não faça, né, química, ainda que não use nada químico, porque o fio ele já está ali com essa demanda, né? É inato a ele. E isso deixa a gente com mais conhecimento para poder cuidar. As pontes de sulfeto são ligações químicas formadas por enxofre e cisteína. Estão localizadas também no córtex e são fundamentais para manter a estrutura, a forma e a resistência. São essas pontes que vão determinar se um cabelo vai ser liso, ondulado ou cacheado. As pontes de sulfeto ou de sulfídica são ligações mais resistentes, mais fortes, que precisam de uma agressão maior para poder serem quebradas. Mas elas podem ser quebradas e podem sim, inclusive por fonte de calor, né? E a gente ouviu falar muito, mas não é qualquer escova que vai fazer com que um cabelo cacheado fique liso. Não é qualquer tipo de procedimento de chapinha que vai fazer com que um cabelo cacheado fique liso. Se esse cabelo está tratado, se esse cabelo está com a porosidade controlada e esse córtex protegido, a gente pode sim fazer uma escovação, a gente pode sim usar uma fonte de calor um pouco mais elevada, usando os protetores térmicos que a gente tem, e com certeza a gente não vai ter alisamento térmico, tá? É uma experiência que eu tenho muito feito no salão, principalmente nas clientes de transição, e com os devidos cuidados, com os devidos tratamentos, controlando essa porosidade, a gente faz essa escovação com bastante tranquilidade e segurança. Os lipídios. Os lipídios são os óleos, né, que são produzidos de forma natural pelo nosso couro cabeludo e atuam como uma barreira protetora, protegendo esse fio dos danos, né, seja ele um dano de calor, que a gente mecânico, seja ele pela própria natureza, de forma natural. A pouca presença de lipídio deixa o fio mais exposto. E isso para a gente é muito importante quando a gente pensa em cabelos com curvaturas, que são cabelos originalmente mais seco, independente da curvatura. Claro que à medida que essa curvatura ela vai aumentando, quando a gente sai de um 3 para um 4, de um 2 para um 3, esse ressecamento também aumenta. Mas, em regra,
todo cabelo com curvatura, ele tem problema com oleosidade, produção de oleosidade sendo pouca, né? O problema não é uma oleosidade excessiva, como a gente vê em cabelos lisos, né, naturais. A gente tem um problema com baixa produção de oleosidade. Além disso, o pouco que é produzido, à medida que essa curvatura vai aumentando, tem dificuldade de percorrer pelos fios. Isso faz para a gente um norte de indicação de produto, porque a gente já sabe que os produtos mais oleosos, mais ricos em lipídios, vão ser bastante bem-vindos para pessoas que têm cabelos com curvaturas, tá certo? Melanina. A melanina é um pigmento natural responsável por dar a cor aos fios de cabelo. Existem dois tipos principais de melanina, que é a eumelanina, responsável pelos tons castanhos e pretos, e a feomelanina, responsável por tons loiros e avermelhados. A transição, gente, ela não começa de um dia para o outro. As clientes pensam em um momento, aí acaba fazendo o alisamento, pensa de novo e começa a conversar com a gente para saber o que a gente pensa, né? Para saber nossa opinião. E eu, antes de começar a trabalhar, eu não tinha realmente jeito para ouvir quando as clientes falavam sobre o assunto. Eu não tinha empatia, eu não tinha sensibilidade para ouvir, né, sobre aquele processo. E depois que eu passei pela transição, eu percebi que a transição, ela não vem só porque a gente quer ver o cabelo cacheado. Algumas vezes sim, outras vezes não. Outras vezes, e muitas vezes, pela experiência que eu tenho hoje, a transição ela é meio que imposta para muitas mulheres que precisam passar por elas. Então, a gente, enquanto profissional, né, a gente precisa estar sensível a isso. A gente precisa conhecer um pouquinho mais desse universo para a gente ser um facilitador, né, e não dificultar esse processo. Então, ela pode decorrer de uma vontade, como eu falei, ou de uma necessidade. A verdade é que, independente do que motivou, o caminho é longo. A vontade de desistir é o que mais se apresenta nessa fase. E nós, cabeleireiros, se desconhecermos do assunto, seremos impotentes para acolher e cuidar da nossa cliente com empatia ao processo. Fazer a transição capilar vai muito além de deixar de alisar o cabelo. É se reconhecer em um novo padrão de beleza que o espelho não valida. É fazer tudo novo. E como nós, profissionais, vamos estar na hora que essa cliente chegar para a gente, né? A gente tem hoje todo o produto para acolher. Então, às vezes, o que está faltando é a gente entender um pouquinho como funciona e se posicionar como um profissional que trabalha com esse serviço, que tem empatia com essa cliente e vai fazer todo o protocolo para ajudar esse cliente nessa nova etapa de sua vida. Um grande desafio da transição é exatamente lidar com as duas texturas. Então, ao iniciar a transição, muitos desafios começam. O primeiro deles é a dualidade de textura. A curvatura que surge é singular. Cada cliente tem a sua. E na grande parte delas, muito diferente dos cachos que ela lembrava ter anos atrás. As expectativas são altas e o momento é delicado, mas temos muito o que fazer nessa primeira fase, para que o processo não seja interrompido ou até mesmo perder a nossa cliente, visto que ela deseja ou precisa passar pelo processo. Dois momentos marcam a dualidade de textura. O primeiro momento é quando temos mais cabelos alisados do que o cabelo natural. E no outro momento é quando temos mais cabelo natural do que cabelo alisado. Como eu falei com vocês antes, a transição ela é longa, né? Na grande maioria das clientes. Principalmente quando a gente tem ali clientes nas curvaturas
2 e 3, até um 3B, a gente consegue um tempo muito longo brigando com essa dualidade de textura. Mas a gente não precisa ser um profissional especialista em cacho. Mas se a gente for um profissional especializado, conhecendo de cabelos com curvaturas, a gente vai oferecer soluções para todas as demandas da nossa cliente. E aos pouquinhos a gente vai adentrando nesse universo que é dos cabelos com curvaturas, tá? Os primeiros meses. Se estamos cuidando nesse primeiro momento da raiz para as pontas, devemos nos atentar para produtos que podem ser aplicados no couro cabeludo, melhorando a circulação sanguínea, potencializar a entrega de nutrientes para o bulbo capilar, assim como melhorar a saúde e o embelezamento dos novos fios. Eu costumo dizer que a gente, nesse momento, vai começar a mostrar para a nossa cliente que ela entrou em uma gestação. E a gente precisa começar a cuidar desses filhos que a gente ainda nem viu nascer, mas está ali surgindo. Então, a gente precisa direcionar tratamentos que ainda ela nunca imaginou, nunca pensou que ia passar por esse tipo de cuidado e de tratamento, tá? O primeiro deles é o shampoo. A gente precisa convencer nossa cliente de que o shampoo, ele é muito importante nesse primeiro momento. Então, a gente vai orientar o shampoo que vai usar, a gente vai explicar o porquê da importância e ela certamente vai acreditar, vai se convencer e vai levar. A máscara que vai ser usada. Ai, Maria, mas máscara pode colocar na raiz? Temos máscaras que podem ser colocadas na raiz, podem ser colocadas no couro cabeludo, e essas máscaras são as que a gente vai indicar nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, que é o momento, normalmente é aquele momento que a cliente vem para fazer o retoque da progressiva e desiste de alisar. E aí, às vezes, a gente, para não perder o dinheiro para não perder a cliente, a gente convence a cliente a retocar a progressiva, porque a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como lidar naquele momento. Então, é para isso que a gente está dividindo essas experiências, para poder a gente começar a tratar desse início e dar continuidade a essa cliente, tá? Então, vamos, antes de conhecer o shampoo e a máscara que a gente vai usar, a gente vai conhecer um pouquinho das curvaturas, porque a máscara a gente pode usar a mesma, a gente tem variação pequena, né, de couro cabeludo, mas o shampoo a gente tem uma gama de variedade. Então, qual shampoo a gente vai indicar? Vamos entender as curvaturas, a demanda de cada curvatura e a partir daí vamos montar os protocolos para cada curvatura de acordo a cada necessidade. Eu, quando comecei a trabalhar com cachos, eu tinha muita dificuldade de decorar as curvaturas. Eu ficava achando que eu tinha que decorar, e aí eu acabava não lembrando e a cliente chegava, Maria, você acha que é qual curvatura o meu cabelo? Aí eu falava, eita mulher, não sei não, é cacheado. E isso para mim eu achava que bastava. Mas a cliente, ela quer ver a gente realmente por dentro dos termos, conhecendo os termos, né? Para passar autoridade para ela. Uma forma que eu achei muito fácil, eu vou passar para vocês, foi botando o liso na jogada, digamos assim. Se a gente começa as curvaturas do um e vai até o 4, a gente sabe que ela cresce à medida que a curvatura diminui. Então, um liso, 4 crespo. O que está no meio do caminho vai ser o ondulado e o cacheado. Como o liso não interessa quando a gente fala de cabelos com curvaturas, a gente vai seguindo do 2 até o 4. Então, sempre bate na cabeça que, ai, por que começa do 2? Às vezes a gente, antes de fazer essa associação, a gente fica nessa dificuldade, né? Mas na verdade começa do um. Mas o um não interessa pra gente, porque o um não tem onda. O um são os cabelos lisos, e a partir do 2 a gente começa a ter os nossos cabelos com as ondas, com as curvaturas. O tipo 2 são os ondulados.
o tipo 3, os cacheados, e o tipo 4, os crespos. Tem muitos profissionais que não se apegam muito a essa escala, porque realmente, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que o universo das curvaturas é muito mais extenso, mas a gente conhecer esses pilares das curvaturas vai trazer para a gente já um direcionamento de como orientar nos cuidados, tá certo? Então, por isso eu trouxe para vocês, achei muito interessante para mim quando eu consegui visualizar na minha cliente a curvatura que ela tinha. Por isso, trouxe para vocês também aqui essa dica para vocês tentarem também visualizar de forma mais fácil e mais simples e se mostrarem com autoridade diante da cliente de vocês. Esse gráficozinho que eu coloquei para vocês é exatamente sobre o ressecamento. A gente tem aí, começa lá no 2A, 2B, 2C, e vai descendo, né? 2C, 3A, 3B e 3C, 4A, 4B, 4C. E à medida que eu cresço, né, nas minhas curvaturas, eu cresço também o meu grau de ressecamento. Os cabelos cacheados são mais secos do que os ondulados, e os cabelos crespos são mais secos que os cacheados e os ondulados. Assim como o 2C é mais seco do que o 2B, que é mais seco do que o 2A. E por aí sucessivamente. Mas por que, Maria, é importante a gente saber disso? Porque é a partir daí que a gente vai direcionar o tratamento para as nossas clientes, identificar a curvatura que vem surgindo e direcionar os protocolos de cuidado. Então, os cabelos ondulados. Como a gente visualiza se esse cabelo faz caixa, se esse cabelo faz onda, se esse cabelo. O que vai ser esse cabelo ondulado? O cabelo ondulado é todo o cabelo que se apresenta em formato de ondas ou um S. Ele não faz aquele girinho do espiral, né? Do arame do caderno, como a gente lembra. Ele faz sempre um movimento de S, né? As ondas são mais abertas e suaves. Normalmente são confundidos com aquele liso armado, que todo mundo já ouviu falar, chega sempre no salão, né? Aquela cliente, ai, meu cabelo é muito inchado, meu cabelo fica muito cheio. Exatamente, são esses ondulados, né? As primeiras casinhas ali, o 2A, ele é muito confundido com esse liso armado mesmo. Os cabelos cacheados, eles se apresentam em formato de molas, formando cachos que podem se definir desde a raiz ou comprimento e pontas, né? É o cabelo que a gente tem muito frequente nas mulheres brasileiras, é o famoso cabelo brasileiro. Baiana, então, tem muito cacheada, né? De cacheada para crespa, a gente tem muito. Então, é um cabelo que a gente vai perceber fácil a diferença do ondulado para o cacheado, exatamente por conta da formação da curvatura. E os cabelos crespos são aqueles cabelos com a curvatura mais fechada, não tem forma muito definida, a gente não vê nem cacho, nem onda, né? Muitos falam de zigue-zague, são cabelos mais cheios e, consequentemente, mais poroso, mais seco. Exatamente por conta disso, por ter uma porosidade mais excessiva, né? E as escamas da cutícula estarem mais abertas, eles formam esse volume também mais exacerbado do que os cabelos cacheados e os cabelos ondulados. Uma coisa importante, gente, que eu queria fazer uma observação para vocês é sobre qual tipo de curvatura convive mais com a dualidade de textura, tá? As mulheres com cabelos mais lisos, os ondulados e até os cacheados, elas têm muita dificuldade em cortar. O cabelo curto para elas é algo muito difícil de conviver. E como o comprimento, né, o que vai surgindo é fácil de ser percebido, elas acabam se mantendo ali com o cabelo com as duas texturas. As curvaturas mais fechadinhas normalmente não convivem muito com a dualidade de textura,
porque as pontinhas vão ficando finas, aquele crescimento só vai dando volume, 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 você não vê comprimento. Então, isso estimula o Big Shop mais rápido, diferente das mulheres que têm o cabelo com as ondas mais abertas, né? Então, a gente vai falar agora protocolos muito mais pensado, né? Quando a gente pensa em dualidade de textura, muito mais pensado para essas clientes que demoram mais no processo da transição, tá certo? Vamos lá. Qual é o primeiro cuidado essencial? Como já foi dito, o shampoo. O shampoo, apesar de muitos acharem que qualquer um serve, ele tem um papel fundamental nesse processo. E vamos entender o porquê ele é tão importante para os fios e principalmente os fios em transição. O shampoo, ele serve para limpar, sim, mas ele também dilata os fios. E é aí que mora o cuidado. Em cabelos cacheados, com cutículas dilatadas e a porosidade já é muito alta. Usar um shampoo que não agrave essa condição é fundamental para que o sucesso da transição aconteça. Por isso, o primeiro passo da transição vai começar na lavagem. E isso a gente vai deixar para nossa cliente com muita clareza, explicar para ela o porquê, trazer para ela, né, os danos que qualquer shampoo vai causar ao cabelo dela e convencer a ela da importância de usar um shampoo que não venha agravar uma demanda que já é dela, já é nata, já é uma peculiaridade do cabelo dela. Então, a técnica de lavagem, mas o produto certo, vamos ter um cuidado eficaz desde a raiz. E aqui começam os nossos protocolos para cabelos ondulados, tá? A gente vai pensar aqui em um cabelo ondulado, os cabelos que, apesar de ter uma oleosidade já menor do que os cabelos lisos, eles têm uma oleosidade satisfatória e a diferença de textura do fio novo não é tão grande com aquele fio alisado. Uma grande problemática na transição é que, como a cliente vê o fio que está com a química, né? Muito selado, muito lisinho, com porosidade zero. E aí, quando surgem os fios novos, elas têm a ideia de que o fio ele é pior do que o que de fato ele é. Então, com os cuidados que a gente orienta, a gente traz um fio mais acomodado, com menos efeito desses fios novos que vêm surgindo e deixa ele próximo, não tão diferente daquele fio selado 100%, tá certo? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vai ter cuidados mais leves, porém específicos. Quando a gente fala de mirra, eu trago um shampoo da Proteínas do Leite e Tutano e Caviar. Eu gosto muito do Tutano e Caviar, né? Uso muito aqui, porque os nossos cabelos, até os ondulados, por a gente estar numa região de muito sol, muita praia, muita piscina, acaba que a exposição é muito grande, então eu gosto muito de usar o Tutano e Caviar. E na linha da Maison, eu trabalho muito com o shampoo Luxury também. Principalmente se a gente tiver cabelos mais finos, que já na curvatura, né, no 3, quando a gente está ali já nos cacheados, a gente tem cabelos mais finos. E o Luxury, ele dá um resultado melhor, tá certo? A máscara. A máscara a gente vai trazer a ginkgo biloba. Por que a ginkgo biloba? Porque quando a gente começa a indicar que faz o kitzinho, shampoo, condicionador e máscara, o cliente já se assusta. Ai, Maria, mas máscara, se eu quero cuidar do que está na raiz. Então, é por isso que a gente indica a ginkgo biloba, porque é uma máscara que ela pode ser aplicada na raiz, ela promove hidratação dos fios, equilibra a microbiota, melhora a circulação sanguínea, vai potencializar esse crescimento e cuida desses fios que estão ali na gestação. Os fios que vão aparecendo, eles já vão aparecendo, porque essa cliente ela já chegou com fios sem cuidado, né? A gente já tem um início
um comprimento ali de 4 meses sem cuidado, onde ela está desesperada, onde ela acha que o cabelo dela é pior do que o que ela pensou, exatamente porque ela não está acostumada a se preocupar com o shampoo que ela usa. Ela não está preocupada a cuidar desse cabelo natural. Ela só cuida do embelezamento dos fios. Então, ela precisa agora trazer esse cuidado para os fios que estão nascendo, e aí ela vai ver que esse cabelo, à medida do tempo que ela vai usando, vai mudando a técnica de lavagem, vai usando o shampoo adequado e a máscara ginkgo biloba associada a esse cuidado, vai ver que esse cabelo não é isso que parecia ser. E o condicionador, eu sempre penso no condicionador, eu não coloquei aqui no nosso slide, porque o condicionador eu avalio muito pela parte que está alisada, né? A gente vai ver ali, eu gosto de trabalhar com os condicionadores da BioRestore, porque querendo ou não, a gente vai aplicar ele muito mais na parte que está alisada do que na parte que está natural, tá certo? Quando as curvaturas elas são mais fechadinhas, onde elas são mais ressecadas, aqui já é um protocolo não só para momento de transição, né? Mas para cuidado mesmo desse cabelo mais fechadinho, com a curvatura mais fechada, onde é mais seco, onde a gente precisa de carga lipídica maior, mais pesada. A gente já vai pensar em shampoos onde a carga de óleo também é maior, onde a nutrição é maior. Então, são fios com alta porosidade, ressecamento intenso, que exigem protocolos mais nutritivos mesmo. Na Mirra, a gente tem aqui resultados incríveis com o nosso cacau, açaí e mel. É um shampoo super nutritivo, já desembaraça aqueles fios na própria lavagem. A cliente se apaixona, se ela faz o uso desse shampoo no nosso salão, com certeza ela leva a linha para casa, porque é incrível como esse shampoo traz um resultado de emoliência, de sedosidade nos fios, maravilhoso, incrível. O ômega também é um shampoo muito bom, traz essa reposição nutritiva intensa. E eu vou lembrar aqui a vocês, gente, que nesse momento eu não falo sobre as linhas de cacho, tá? Porque a gente precisa entender que estamos no início da transição. A gente está falando sobre os primeiros meses, onde o cabelo natural é muito pouco que a gente tem ali para dar forma nesse cacho. O nosso foco agora é trazer saúde para esse cacho, trazer um cacho mais disciplinado, um cabelo mais nutrido, um cabelo, direcionar um cuidado para uma parte do fio que nunca teve cuidado antes, tá certo? Quando a gente fala dessas curvaturas mais fechadas, que demandam mais de lipídios, a gente já entra com a máscara de jojoba e andiroba. Tem uma nutrição profunda, também pode ser aplicada ali próximo do couro cabeludo, ajuda no equilíbrio e saúde desde a raiz. E chegamos em um outro momento da transição, que é no momento a cliente segue com os protocolos de cuidado e retorna em outro momento com mais cabelo natural do que cabelo alisado. E quanto mais tempo passa, mais novidades vamos encontrando. Agora estamos finalizando a transição. Sendo assim, a proporção se inverte e o comprimento natural passa a ser maior do que a parte alisada. A finalização muda e os tratamentos também. Já não tratamos apenas a raiz e o couro cabeludo. Existe um comprimento que precisa ser tratado. Então, é preciso entender com clareza em que curvatura cada cabelo se encaixa e preparar sua cliente para essa nova versão. A cliente ela começa a ter mais insegurança, ela começa a se ver com mais volume, ela começa a ter medo, né? Ela começa a querer desistir, mas a gente vai ali trazendo soluções alternativas e aqui continua ainda o processo de escovação.
Não é fácil, gente, tirar toda a parte alisada, é difícil. Então, essa cliente que vem tratando os fios, que vem cuidando do fio, que ela tem essa porosidade e ela tem ali esse córtex o mais protegido possível, a gente pode usar de estratégias para que essa transição não se interrompa e seja concluída, tá certo? Então, é difícil e a gente segue nessa luta. Quando a gente está nesse processo já final, né? Nos cabelos ondulados. Nos cabelos ondulados, o tempo de transição, ele reflete-se diretamente ao crescimento dos fios. O que é isso, Maria? Cada mês é possível perceber com clareza o aumento no comprimento. E isso facilita que o corte seja gradual. É fácil a gente manter aquele cabelo com as duas texturas no ondulado, né? A estrutura, ela não é tão difícil, não é tão diferente uma da outra. Então, não fica muito. é, A cliente, ela não tem aquele incômodo no espelho. Ela pode usar esse cabelo solto. É mais fácil ela fazer uma finalização, uma texturização, porque a estrutura do fio novo e a estrutura do fio alisado não tem uma diferença muito grande. E aí a gente vai trazer para ela não é interessante também que a gente estimule essa cliente a passar pela transição utilizando muito da escovação. Ela pode escovar, pode, mas a gente precisa estimular a cliente a texturizar essa parte alisada. É muito mais interessante a gente trabalhar agora com esse novo formato de finalização. Texturizar a parte que está lisa, ao invés de alisar a parte que está ondulada, tá certo? Então, aqui, quando a gente chega nesse processo de mais cabelo natural e menos cabelo alisado, a gente começa a trazer técnicas de finalização, produtos para cuidar tanto da saúde do fio quanto do embelezamento e produtos também para uma finalização e texturização das ondas. Nos cabelos ondulados, que são cabelos com uma demanda menor de oleosidade, a gente segue com a proteínas do leite, aí pode ser o kit completo. A gente não precisa, né, trazer uma máscara de tratamento apenas preocupada com aquele couro cabeludo, porque a gente já tem comprimento, a gente já tem lugar de aplicar essa máscara. Na mesa, a gente pode manter o kit Chore também, resultado incrível, mas agora como finadores. Como finalizadores, a gente traz o ativador de cacho, né? O creme de murumuru, o Levin A, B e C, né? As curvaturas ABC do MS Cus e a geleia também, porque essa geleia ela vai proporcionar essa texturização para essas partes alisadas, tá certo? É só nessa segunda etapa que a gente começa a introduzir ativadores de cacho, produtos para que essa curvatura seja desenhada, seja fixada e que esse cabelo venha trazendo essa memorização de ondas, que é uma onda natural que ele já tem, mas estava esquecido por processos de alisamento, escovação, enfim. Nas cacheadas, como eu falei com vocês antes, a diversidade de estruturas capilares é extensa, né? Mas a gente vai se apegar a essas estruturas basilar, que é essas de 2, 3 e 4, e a partir daí a gente vai desenvolver o nosso protocolo inicial e a gente vai conseguir dosando ali quando a gente for se adaptando, experimentando, que começa a surgir, né? Cabelos diversos, cachos diversos, e a gente vai percebendo mais ressecamento, mais fator encolhimento, e a gente começa a direcionar os cuidados, tá certo? Nos fios cacheados, o crescimento não é facilmente perceptível devido ao fator encolhimento. O que é isso? Passam-se meses e meses e meses
e o cabelo se mantém curto. Então, ela imagina se ela cortar aquelas pontinhas lisas, vai ficar com o cabelo curto e ela não quer. Então, ela segue muito tempo com a parte alisada e a parte cacheada. Por isso, a gente precisa trazer agora os cuidados e tentar, mais uma vez, texturizar essa parte que está lisa, porque ela não vai cortar. Ela vai demorar para cortar. Mas ela pode escovar, Maria. A escova dificilmente vai fixar, porque o volume de cabelo natural é grande. A cliente, ela não está acostumada da escova volumosa. Ela está acostumada da escova bem seladinha, bem alinhadinha. E a gente sabe que um cabelo cacheado, natural, sem nenhuma outra química, e que começou o cuidado agora, né? Ele não tem essa durabilidade da escova. Por mais trabalhada que seja essa escova. Então, a escovação ela se torna mais difícil nesse momento e a gente precisa ensinar as técnicas e os cuidados para os cabelos com curvatura. Então, a gente vai fazer a finalização, a gente vai orientar os produtos e no kit dela vai começar a se introduzir os produtos de finalização. É um difusor que ela vai ter que comprar e a gente vai orientar ela a escova que ela vai precisar usar e explicar a fazer a finalização para que ela tenha equilíbrio entre a parte natural e a parte alisada. Aqui a gente já começa introduzindo também as linhas de cacheado, porque o volume de caixa que a gente tem já é grande. Então, a gente já pode sim fazer com que essa cliente leve para casa os nossos kits de cacho. E agora a gente tem o MS, que é maravilhoso para as onduladas, onde a gente equilibra ali. Se ela leva um kit, né, da MS, a gente já bota um finalizador de murum-murum para equilibrar a oleosidade. Se ela leva uma linha Elements, a gente já bota um levinho um pouco mais pesado. Se ela gosta de um cabelo com menos volume, com volume controlado e mais finaliza e mais definição, tá certo? Então, Nimirra continua apaixonada pelo tutano e caviar. Na Maison, aqui a gente já entra com o Cusconto, que é da nossa linha de cacho, né? Da Maison, que é maravilhoso. Para as cacheadas, tem um resultado excelente. Inclusive, o finalizador dele também é muito bom, muito concentrado, rende bastante. A cliente se assusta porque é pequenininho, mas ele é bem concentrado. A gente ensina em uma finalização com o cabelo um pouco mais úmido para diluir mais esse produto e a gente ter tanto rentabilidade quanto resultado. A linha Luxury também é muito boa. Ela traz ali um controle de frizz excelente e traz uma definição maravilhosa. Eu sou apaixonada, uso muito no meu. E os finalizadores, o creme de murumurum, o Levin, tanto o 2 quanto o 3, porque aqui a gente tem uma variedade, né, de oleosidade e uma variedade em gosto de finalização. Tem cliente que gosta do cabelo mais leve, mais solto. Tem cliente que já gosta do cabelo com aspecto de molhado. Então, a gente já sabe que se ela quer mais solto, mais leve, a gente já indica um produto também mais leve em óleo. O creme de murumuru é maravilhoso, o ativador. E o Levin da MS, o 2, é muito bom para esse resultado. Mas se a cliente ela gosta de um cabelo mais pesado, que consiga controlar mais esse volume, a gente já entra com os cremes mais pesados. E aí o 3 é muito bom, né, da linha MS, e o Cus Control também da Maison. Associado a isso, sempre vamos indicar a nossa geleia, com a finalidade de trazer mais selamento para esse fio. E que esse fio interaja menos com o meio ambiente, né? E que esses efeitos do meio ambiente causem menos impacto a esse fio, que é naturalmente mais exposto, mais poroso. E aí a gente já traz esse cuidado também na nossa finalização. Para os cabelos crespos, né?
Ela é mais rápida. Como eu falei no início, o Big Shop, ele acontece muito mais rápido. Então, a gente tem o crescimento dos fios, como ele não altera o comprimento, normalmente as mulheres com essa curvatura se livram logo dessas pontinhas, e aí a gente já vai seguindo mesmo o protocolo de cabelo 100% natural e com muito cuidado, porque quanto mais fechadinho a curvatura, mais exposto, e aí a gente precisa trazer, né, produtos com mais proteção solar, com mais para evitar mais dano, com mais carga lipídica para poder fazer exatamente essa barreira de proteção, porque são clientes que têm essa demanda menor. A curvatura 4 A, B e C são as curvaturas onde as clientes sofrem muito com o fator ressecamento. Então, a gente precisa trazer produtos que sejam carregados de óleos. E aí a gente tem na mirra, cacau, açaí, mel, argan, que dá um resultado maravilhoso, e o Miscas, que é essa linhazinha aqui que vocês estão vendo no finalizador. É uma linha maravilhosa. Quando eu entrei na mirra já tinha ela, né? A linha mais antiga. Até vinha a MS, foi um pouquinho difícil nesse momento para mim, quando vinha os cabelos naturais, mais com a curvatura mais abertinha, porque elas vinham com aquela ideia de que precisava de produto para cacho, produto para cacho. A gente desconstruiu um pouco isso, mostrando que a gente precisa realmente cuidar dos fios e fazer uma finalização direcionada. Mas hoje a gente tem a nossa linha já MS, que ela é uma linha para qualquer tipo de curvatura mesmo, e ela não pesa, e é resultado excelente. Mas aqui nesse caso a gente tem, né, da Mirra esses, da Maison, gente, eu tenho essa linha, a Beach Intense, que é uma linha assim, que as clientes são apaixonadas. O shampoo é uma limpeza suave, que não agride esses cabelos que já são sensíveis. A máscara, ela é extremamente nutritiva e o finalizador muito forte na proteção solar. Como são clientes que têm um fio muito exposto, né? As partes internas do fio é muito exposta, eles tiveram uma aceitação muito boa por promover essa proteção em grau alto para as nossas clientes. Aqui em Salvador, que é praia o ano inteiro, a gente usa e usa muito mais para não, as lisas elas não se preocupam muito, né? Mas as cacheadas e as crespas que usam esse produto, elas sempre voltam para comprar, porque essa proteção é muito boa e traz um resultado maravilhoso para os cabelos que já são frágeis naturalmente, tá certo? E aí tá os levins e a gelatina, mais uma vez, a geleia, com grande finalidade aí. Eu queria falar rapidinho aqui com vocês ainda sobre as nomenclaturas. Eu estou vendo que o horário já está um pouquinho, mas isso é assim importante sobre os termos que a gente ouve muito no mundo dos cachos, tá? E que se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai passar autoridade para os nossos clientes e eles vão achar que a gente não conhece do que a gente está se dispondo a trabalhar. O Big Shop é um termo muito usado, que é o grande corte, né? Tirar toda a parte lisa. E scab hair. O que seria o scab hair? O scab hair são os fios que nascem, né, nos primeiros meses, logo após o início da transição. Esses fios, eles são mais ressecados, opacos, não têm forma definida, são frágeis e quebradiços. Então, às vezes, a cliente chega falando e a gente fica perdida, não sabe do que se trata, mas os famosos frizz, a gente no mundo dos cachos chama de scab hair, tá certo? Fitagem. Fitagem é o método de aplicar o creme. É exatamente onde entra para a gente a orientação para o nosso cliente na finalização dele. Cada cliente, para cada. Não necessariamente para cada curvatura, mas para cada resultado. O resultado que a cliente deseja, uma fitagem diferente, uma finalização diferente. O que seria o day after? Day after seria o dia seguinte, seguinte e seguinte, né? É aquele dia que a gente acorda e não quer lavar o cabelo. Como a gente acorda após uma finalização?
É importante a gente entender que o day after, ele não é um resultado isolado. Um bom day after precisa de bons cuidados e boa finalização para a gente poder também dizer para a nossa cliente: não, você não está tendo day after porque você não está fazendo o que antecede ao day after. Ela precisa entender que o pós tem resultado de acordo com o pré, tá certo? O coache é uma prática de higienizar o couro cabeludo sem usar shampoo. É com condicionadores leves, sem sulfatos, petrolatos ou silicones. É, a técnica de lavagem na cacheada, ela muda. Ela é conhecida como no poo ou low poo. Quando a gente fala da técnica no poo, é uma técnica em que não se usa shampoo. Ela é feita com condicionadores, que aí já trouxe outro termo que é o coauge. Então, assim, são vários termozinhos que a gente tem, que se a gente não se familiarizar, a gente fica perdida quando a cliente chega. O Lopu é uma técnica que usa um shampoo mais leve, menos agressivo, mais suave, com ingredientes naturais, normalmente, e que tem um agente surfactante melhor, de boa qualidade, tá certo? Umectação é nutrir profundamente os fios antes da lavagem, né? É a gente passar um óleo, uma máscara um pouco mais pesada, com a carga de lipídio mais alta, para que a gente tenha esse cabelo na hora de receber o shampoo ainda mais protegido. Depois de uma descoloração nas cacheadas, é muito bom indicar a umectação. É para toda e qualquer curvatura. Nem sempre, mas uma cacheada que terminou de descolorir um cabelo, a umectação é muito bem indicada. As crespas, que já tem esse fator, né, ressecamento muito alto, é muito sempre bem-vinda quando vamos fazer uma lavagem com shampoo, ainda que com shampoo suave. Texturização é exatamente estimular, né, a gente trazer um estímulo para aquela parte alisada. Podem ser feitas de várias formas. Cacho, trança, coquinho, né? Dedo lis, pode ser com o difusor também. O que a gente precisa é saber o que é para poder orientar, como a cliente falar, eu quero, como é que eu texturizo meu cabelo? Eu quero aprender uma texturização para dar mais formato no meu cabelo e a gente saber do que ela está falando. Baby hair, os cabelinhos novos que ficam aqui na frente, que incomoda muito e vai incomodar talvez sempre, porque são cabelos mesmo com um tempo de duração muito menor do que os cabelos do restante da nossa cabeça. Eles têm uma fase de repouso curta, então vai estar sempre nascendo e caindo, mas a gente tem também muitos produtos que a gente pode usar para controlar esses baby hair. O Ignite e o Fusion é maravilhoso, o passo 3. São produtos assim que dão super certo para controle de baby hair. As clientes adoram, não só as de cabelo natural, as de cabelo escovado também. Então é maravilhoso. E aí a gente chega ao fim da nossa transição capilar, mas inicia uma nova etapa, que é a etapa com cuidado com os cabelos naturais, independentemente da curvatura que ele tenha. Então, cabe a nós profissionais atuar com assertividade e sensibilidade diante desse novo cenário, auxiliando a nossa cliente a reconhecer e a valorizar a sua nova identidade visual. Porque não é fácil, tá, gente? A cliente passa por toda a transição, ela cria muita expectativa. E quando a gente tem o cabelo, né, natural, com curvatura, infelizmente, elas se vislumbram no nosso cabelo. E elas vão fazer a transição com essa expectativa que normalmente não acontece, porque cada cacho é um cacho e ele vai se revelando à medida que a transição vai progredindo. Mas o acompanhamento, né, nosso, ele continua sendo essencial, porque mesmo com o fim da transição, as inseguranças e os desconfortos vão aparecer. Então, o suporte técnico e emocional, contribui para que essa cliente construa a sua melhor versão com confiança e autoestima
lá em cima, como diz nossa Ivete Sangalo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? É uma experiência gostosa de compartilhar, porque é vivida diariamente e que vem agregar ao espaço de vocês, que vocês possam fazer finalizações lindas, maravilhosas, porque a gente tem tudo que a gente precisa para cuidar de cabelos naturais com curvatura. Maria, muito obrigada. Você arrasou. Eu sou apaixonada por cachos. Peguei várias dicas aqui, principalmente para manter meus cachinhos. Mas parabéns, tá? Ah, obrigada, Jéssica. Pessoal, eu vou abrir o microfone de vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Só um minutinho, tá bom? Pode ir aí, pessoal. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer a pergunta, pode abrir o microfone que já está liberado para todo mundo. Gente, o povo tá Boa noite, Maria. esse Tudo bem? É Afonso de Betim que está falando. Oi, Afonso, tudo jóia? Tudo jóia, adorei sua palestra. O que eu Obrigada. queria, assim, uma dica de sua, principalmente para as crespas bem 4, sabe? Que é o que Sim, eu sou distribuidor aqui de Betim e eu tenho muito relato das nossas clientes pedindo um produto um pouco mais pesado para o cabelo da crespa, principalmente o 4, sim. né? A gente sente um pouco da falta assim dessa dica aí, uma orientação quanto mais 4, o que fazer, né? O que eu tenho pessoal que está me relatando que o nosso produto, principalmente o Mispu, ainda está leve. O MS é muito leve, né? É bem mais Isso, suave. E o Mispu um pouco mais pesado. isso. Mas Ó, a gente pode, Afonso, e a gente faz muito aqui, ah, porque, como foi dito na aula, quanto maior a curvatura, maior necessidade de óleo de fato, tá? E a gente tem muito óleo que a gente pode estar associando aos nossos cremes. Então, a gente pode estar associando os óleos, inclusive também o óleo de silicone, que é muito bom, né, durante esse uso desses produtos, entendeu? mas para finalizar, é essa dica mesmo que eu Sim, queria, né? sim. Para Então é legal a finalizar gente. também, O óleo de silicone, que seria o que você mais indicaria? eu uso muito o Elixir. Ah, tá. Eu gosto mais dele, mas nos tratamentos eu boto de silicone. Boto na máscara, boto ali já no condicionador. Você mistura o elixir na própria máscara? Não, no finalizador. Não, no finalizador. Isso. Perfeito, então. Vou passar essa dica aqui, então, e vamos Pronto, fazer no pode laboratório passar. também. E quanto mais fechadinho, quanto mais poroso, quanto mais seco, pode colocar o óleo sem Ah, medo. perfeito, Maria. Muito obrigado. Ótima noite para vocês. Uma Por ótima noite para nada. todo mundo. Maria, boa Afonso, oi, noite. Boa. Posso quem falou? perguntar? Pode. Pode? Patrícia. Eu queria perguntar o seguinte: eu tenho algumas clientes para que elas querem fazer tipo a soltura dos cachos, aquele cabelinho mais cacheado, né? Mais pro 4C. E assim, eu tô entrando com o BTX. Então, eu queria assim que você me desse uma dica boa para que eu pudesse finalizar esse cabelo após o BTX. Depois de você fazer, você tem finalizado ele como? Eu finalizo ele normal, com Miss Curly, né? Faço a finalização, tudo. Mas assim, eu tenho cliente que às vezes fala, ai, Patrícia, eu queria ir um pouco mais pesado, um pouco mais sem volume, Pronto. né? A geleia, eu gosto de finalizar os cabelos, são os mais fechadinhos também, né, Patrícia, que você está falando? Isso, Eu é. gosto mais de pesar na geleia do que no creme. Ah, tá. A geleia, ela vai conseguir me dar mais estrutura, mais selamento, mais do que o creme. Então, quando eu faço, Ah,
né? O BTX ele ajuda, é muito bom para reduzir essa porosidade, sim, quando a gente faz, né, de forma consciente, de forma segura. Eu faço muito aqui no salão e eu uso mais a geleia do que os cremes em si, Para fazer a finalização. para Mas fazer a então aí no caso, finalização dos e no pós-BTX, para mim poder estar indicando um home care, o que você passaria melhor assim para cliente? No pós-BTX, a nível de tratamento, eu indicaria. Eu gosto muito de misturar, porque a gente precisa trazer uma resistência para esse fio, né? A gente precisa Sim, tratar essa resistência, mas é um fio que precisa de emoliência, é um fio que precisa isso. de óleo. Então, eu gosto muito de misturar sempre o shampoo e o condicionador nutritivo e a máscara reconstrutora. Ah, tá. É o que eu sempre faço, porque, tipo, eu faço avaliação, né, da fibra, e aí Isso, depois eu pego e indico aquilo que a fibra precisa. Então, eu posso isso. estar fazendo uma mistura de produtos, né, uma máscara mais pesada, um condicionador mais Pode leve. sim. Então, tá joia. Tá joia, então. Obrigada. Tenha uma boa noite a Nada, meu amor. todos. Gente, mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite, tenho uma pergunta. Boa noite. Bom, aqui é a Marília. O pessoal aí já me conhece da Mirra. É. Eu queria, assim, ó, eu vi ela falando ali que ela usa o BTX e você falou que usa o BTX também para fazer a soltura dos cachos, né? Eu sou técnica aí da Mirra já há muito tempo de alisamento. E eu uso para a soltura dos cachos o nosso alisamento de argan ou a Blue Keratin, né? Sim. Eu não usei ainda o BTX. Qual a diferença, assim? É melhor usar o BTX para esse procedimento? Me perdoe, esqueci seu nome. Marília, Marília, o que é que acontece? Eu não sei se você faz assim, mas eu também já fiz muita soltura com as nossas progressivas, adicionando máscara de tratamento. Você faz dessa forma? isso, eu adiciono ali, em cabelos Sim, mais fechados, sim. tá? A gente vai dosando, né? Isso, em cabelos mais Pronto. fechados, eu às vezes nem uso a mistura, em cabelos muito Mais fechados. grossos, né? Isso. E se Pronto. não, eu não uso máscara, eu uso o nosso o Levin, esse protetor para escovar. Sim, o defrisante. Isso, defrisante. Pronto. Eu fazia muito antes do BTX, eu fazia com as progressivas também, e eu adicionava máscara de cacau, açaí e mel. O resultado era muito bom também. Porém, o nosso BTX, ele vem com o óleo de avocado, que é maravilhoso para reter a umidade no fio. E a nossa questão de essa demanda de retenção hídrica nas cacheadas, principalmente nas curvaturas mais fechadinhas, é uma demanda muito alta. Então, quando a gente termina de fazer o BTX, que as clientes voltam para trazer um feedback, a primeira coisa que elas falam é isso. Maria, meu cabelo, quando eu saía do banheiro, ele já estava seco. Agora eu percebo que ele retém mais a umidade, eu consigo finalizar ele com mais facilidade. O que eu não via quando eu fazia com essa misturinha que a gente faz. É como se o BTX ele já viesse pronto, com segurança de uma soltura leve e suave, né? Porque ele vem com essa proposta de redução de frizz, redução de volume. Então eu aplico ele ali como se fosse um tratamento mesmo. E a gente vai fazer de forma tranquila, sem essa sensação de que a gente está usando um produto de alisamento. Realmente, eu faço isso há muito tempo, né? Já fiz alguns workshops assim para os profissionais. Todos eles falam assim que eles não têm coragem de fazer o processo com medo de alisar, né? E a gente Sim. sabe, né, que o alisamento, o nosso da Mirra é maravilhoso, mas em alguns cabelos cacheados ele deixa uma certa porosidade, né?
O BTX você não vai ver isso. Tá, e qual é o processo que você faz com BTX? Ai, se você me seguir no Instagram, você consegue ver lá. Ah, eu tenho alguns passo a passos já fazendo soltura com o nosso BTX. E lá eu mostro como eu faço a Qual é o teu, aplicação. qual é o seu Instagram? Maria, É Instagram aí, Maria. divinotoque.imbuí. Pronto, gente, Ai, vamos aqui. E depois perdi a aula. tem que escrever aí nos comentários, porque para gravar esse nome. Já tá aí, ó. Olha. Pronto. Lembrando que é bom a gente sempre, na hora de aplicar o BTX para soltura de cacho, avaliar as partes ali mais porosas do fio, deixar essas partes com um pouquinho mais de água, né? Mais umedecida, para a gente não correr risco de trazer alisamento para o fio, tá? E é importante também a saúde desse fio. A gente precisa ter consciência de que essa cliente cuida, a gente também precisa usar da técnica ali e ter um jeitinho de trazer um resultado com segurança. É, realmente eu já trabalho há muito tempo com os alisamentos, né? E a gente não tinha uma segunda opção de produto, né? É, o É BTX é agora. maravilhoso, eu sou apaixonada. Ai, que bom. Muito obrigada aí pela dica. Nada? Às vezes Gente, mais alguém? Oi, Maria. Boa Oi, noite. Ro- boa. Rosiane aqui da distribuidora do Pará, Novo Progresso. Oi. Eu queria uma dica para acidificação, acidificante. Acidificante. Isso, Você quer uma dica? isso. Qual o É um termo. produto? É um termo também, né, que eu poderia até ter colocado aqui, mas a acidificação a gente faz mais depois da transição concluída, como era uma aula mais curtinha, eu não coloquei. Ah, sim. Acidificação é um termo que a gente ouve no universo das cacheadas. No Isso. universo dos lisos, das químicas, a gente vem com um normalizador de pH, tá? Hum? Então, no resumo, a acidificação é a gente usar um normalizador de pH para selar aquelas cutículas, descer um pouquinho, né? Reduzir aquela porosidade. E a gente tem com o nosso Plex ou com o normalizador de pH da Mason também. E a gente pode usar os dois para poder estar fazendo esse serviço. Ótimo, obrigada. Nada, meu amor. Exatamente isso, Maria, que eu fazia. Eu fazia a estabilização do pH, né? E depois utilizo, Vale, né, Jamil. o nosso Plex Passo 2 maravilhoso para fazer esse processo, né, É, até sim. durabilidade. Isso. Ô, Maria, ó, Oh, passando para essa companheira que acabou de falar sobre a normalização, eu uso bastante também, assim, cada um, né, trabalha de uma forma. Eu uso a máscara da plástica da Mirra, a máscara. Às vezes, se eu preciso neutralizar algum cabelo, que ele tá um pouco mais poroso, alguma coisa, eu uso ela para estar neutralizando. Ele ajuda bastante, tá dando essa neutralizada sim, no porque pH o do cabelo, pH que ele também acaba dela é baixo, né? é bem baixinho. E é Isso. muito bom, dá um resultado perfeito. Exato. Acidificante nada mais é do que a gente usar um produto com um pH um pouco mais baixo, né? Exatamente. E ela fica perfeito. Após a cliente lavar os cabelos, o cacho volta, ela fica bem, bem definido, sem muito frizz, Definido, né? né? Maravilhoso. Boa Perfeito. dica. Perfeito aí a colocação, porque tem gente que Boa tem muito dica. medo de usar plástica nos cabelos cacheados, e é perfeito. Esse, Isso. gente, esse resultado que ela tem com a máscara da plástica é porque a máscara da plástica ela vai trazer mais emoliência para o fio. Ela tem agentes que são mais emolientes, tem mais óleo e mais ceras que vão ali ajudar na retenção do líquido ali dentro do cabelo, além de ter o pH mais baixo, tá bom? Por isso ela tem esse resultado. E o resultado é fantástico. Gente, mais alguma pergunta?
Jéssica, Eu acho que então finalizamos, né? Jéssica, Pessoal, muito obrigada. Maria, parabéns, você arrasou. Eu vou amanhã Obrigada. enviando para a Luíla essa gravação e ela vai estar enviando para a comunidade, para os grupos, tá, pessoal? Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final e amanhã essa aula já vai estar disponível para vocês, no máximo na quarta-feira. Beijão para Jéssica, todo mundo Arrasou, que Maria! viu. Arrasou! Parabéns! Parabéns, Parabéns. Maria. Muitos Parabéns. cachos Parabéns, Maria. para vocês Parabéns, colocar tudo em Maria! prática, Maria! divulgar aí no Instagram. Parabéns, E É viva muito Maria! engajada. Parabéns, já estou Estamos seguindo, já aqui quero em ver o Texas, protocolo minha de passo. filha. Parabéns. Obrigada. E viva Pessoal, Maria! Viva Maria! Eita, Salvador tem Um peso hoje aí, rico. maravilhoso. é isso mesmo. Salvador sempre presente. É isso aí, né? Ter que Bora, conhecer a Bahia Maria. para Maria cuidar do meu cabelo. Obrigada, gente. Aqui Venha. Obrigada, tem Maria. São Vou ter que Paulo conhecer. Pede pra também. Jaque. Vou ter que conhecer a Bahia. E a Maria cuida do meu cabelo. pois é. Será muito bem-vinda, né, pessoal? Pessoal, beijo pra vocês. Semana que vem nós não teremos treinamento, porque nós estaremos em um evento na fábrica, tá? Mas aí no dia 23 nós voltamos. Legal. Beijão e ótima semana, pessoal. Beijo. Boa Tchau, semana. pessoal. Tchau, Certo. Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Parabéns de novo.